Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Quero estar lembrando vocês que essa narração ela não substitui a leitura da Bíblia, mas que sirva aí como um convite para tu te aprofundar muito mais aí para ouvir a voz do Senhor e aumentar aí a tua intimidade com Ele através da Bíblia na íntegra, tá? Hoje nós vamos aqui andar pelos capítulos 13 a 15 do livro de 1 Samuel e vamos ver o que acontece quando o coração começa a se perder. Amém? O reino de Saul aqui começa a ser provado. E não é só em grandes batalhas, mas nas decisões que nascem dentro do coração dele. No capítulo 13, a guerra contra os filisteus começa, mas junto com ela vem o medo. O exército de Israel está em desvantagem porque faltam armas, faltam espadas, falta confiança. O povo começa a se esconder, a fugir, se espalhar e Saul olha ao redor. Saul vê o povo indo embora, vê os inimigos se aproximando e não vê Samuel chegando. E o olhar dele muda tudo, porque o foco do nosso olhar revela o estado que está o nosso coração. E Saul olhou para tudo, menos para Deus. Samuel havia dado uma instrução simples: espere 7 dias, eu virei e oferecerei sacrifício. Mas pressionado ali pelas circunstâncias, Saul decide agir. Ele oferece o sacrifício. Ele toma um lugar que não era dele. E no exato momento em que termina, Samuel chega. Era só esperar um pouquinho mais. E Samuel pergunta: o que você fez? E Saul tenta se justificar, mas a verdade é clara: ele não confiou, ele não obedeceu, ele não se submeteu. E assim como no início de tudo, lá no Jardim do Éden, havia um limite, onde Adão e Eva podiam tudo menos uma coisa, Saul também. Saul podia liderar, guerrear, governar, mas ele precisava esperar. E ele falhou exatamente ali. E naquele momento algo muda. Samuel declara que o reino não permaneceria com Saul, porque Deus não busca apenas alguém na posição, ele busca um coração que se submete. O sonho de Samuel era ver um rei totalmente alinhado com o coração de Deus. Mas ali esse caminho começa a se perder. E enquanto isso surge um contraste dentro da própria casa de Saul. Jonatas, seu filho, com um coração completamente diferente do dele. Sem fazer alarde, Jonatas decide agir. Ele chama ali o seu escudeiro, um homem leal, corajoso, fiel, alguém com quem ele podia dividir o coração, e ele diz: talvez o Senhor haja por nós, porque para Deus não há diferença entre salvar com muitos ou com poucos. Mesmo sem uma direção totalmente clara, ele decide andar com a luz que ele tem. Ele dá um passo e espera Deus confirmar. E eles sobem um penhasco, os inimigos estão em posição de vantagem. Era humanamente impossível, mas Jonatas propõe um sinal e segue com fé. Se Deus não fizesse nada, eles poderiam recuar, mas no fundo ele já tinha decidido confiar. E Deus responde. Jonatas derruba os inimigos e o seu escudeiro vem logo atrás ali, garantindo que nenhum se levante novamente. Um completa o outro. O divino e o humano se encontram. É uma parceria. E aquilo que começou pequeno se transforma em vitória para todo o povo. E enquanto isso, Saul continua tomando decisões precipitadas. E ele faz um juramento: ninguém poderia comer até o fim da batalha. O povo já estava cansado e isso só aumenta o esgotamento. Precisamos ter cuidado porque às vezes, em nome de Deus, nós tomamos decisões que Deus não pediu. E Jonatas, sem saber, come mel e recupera suas forças. Mas Saul, preso à sua própria palavra, quase leva o seu filho à morte. Porque naquele momento ele estava muito mais preocupado em estar certo do que em reconhecer o agir de Deus. O povo precisa intervir nesse momento e Deus mais uma vez livra Israel, apesar dos erros de Saul. E aí nós chegamos então ao capítulo 15,
E aqui vem um momento decisivo. Deus dá uma ordem clara para Saul: destruir completamente os amalequitas. Era um juízo por algo que havia começado séculos antes, porque Deus não esquece. E quando ele age, ele é justo. Saul então vai à guerra, vence, mas não obedece completamente. Saul ele poupa o rei Agag e guarda o melhor dos animais. Ali a avareza entra e a obediência se torna parcial. E a obediência parcial ainda é desobediência. Então Deus fala com Samuel e diz que se entristece por ter constituído Saul como rei. Não é um arrependimento humano, é uma dor profunda. Deus se importa, Deus sente, e Samuel também sente. Ele chora por Saul. E quando Samuel encontra Saul, Saul diz: eu obedeci. Mas havia um som no fundo. Os animais denunciavam a verdade. Então Samuel declara: obedecer é melhor do que sacrificar, porque não adianta aparência espiritual quando o coração está desalinhado. Saul tenta justificar, culpa o povo, espiritualiza tudo, fala de sacrifício, de Deus, de devoção, mas lá no fundo, Saul queria agradar pessoas. Ele queria manter a sua imagem. Ele até constrói um monumento para ele mesmo. E o coração já havia mudado totalmente de direção. Então, vem o ponto mais profundo. A rebelião, o orgulho, a insistência. Tudo isso afasta a Saul de Deus. Ele não se quebranta, ele não se arrepende de verdade. Ele só quer ser honrado diante do povo. E Samuel declara: Deus rejeitou Saul como rei porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Mesmo assim, Samuel ainda permanece ali por um momento. Talvez para manter a unidade do povo, talvez para concluir o que Saul não teve coragem de fazer. Então ele executa o juízo sobre Agag, tudo diante do Senhor. A Bíblia diz que Samuel nunca mais viu Saul, mas também diz que chorava por ele, porque essa história poderia ter sido diferente. Esses capítulos deixam algo muito sério no nosso coração. A queda não começa de repente, ela começa em pequenas decisões, na pressa, na insegurança, na necessidade de agradar pessoas, na obediência incompleta. Saul começou bem, Deus tocou seu coração, Deus o levantou, mas aos poucos ele foi escolhendo outro caminho. Nós precisávamos, aqui nesse momento, o povo precisava de um rei diferente. Um rei que obedecesse completamente, que não cedesse à pressão, que não buscasse agradar homens, que permanecesse fiel até o fim. Esse rei é Jesus Cristo. E hoje ele continua chamando não para uma obediência pela metade, mas para um coração inteiro, rendido a Ele. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Amanhã seguimos juntos nos próximos capítulos.